Meus irmãos, preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, farei a leitura da questão de número 258 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta dos espíritos: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Elevemos a Deus nossos pensamentos. Senhor Jesus, nosso Pai amado, Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa de oração para mais um estudo, mais uma reflexão acerca da tua palavra. Pedimos, Senhor, que nos ajude a compreender os teus ensinamentos para que possamos aplicá-los em nossas vidas, utilizando as tuas palavras, Senhor, como meio de elevação espiritual e como forma de auxiliar os nossos irmãos. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos na tua santa paz, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, na questão seguinte, na questão 259, após a resposta dada pelos espíritos à questão 258, dizendo que o próprio espírito na erraticidade escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Kardec então formula uma nova pergunta, e a questão 259 ele pergunta: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Então, todas as tribulações que vivemos em nossa vida, as doenças, as provas pelas quais precisamos passar, nós as previmos e as buscamos, ou seja, nós mesmos escolhemos? E a resposta dos espíritos é: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha, ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza são as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se este ou aquele êxito se verificará. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos são só os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terá de andar cautelosamente, porque há muitas possibilidades de cairdes. Ignoras, contudo,
em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Então, nós entendemos, através dessa resposta, que os espíritos que têm essa possibilidade de escolher os gêneros das provações que precisarão viver neste mundo, não escolhem cada detalhe daquilo que vai acontecer com eles. Porque a maioria desses detalhes resulta das nossas próprias ações. E eu achei esse exemplo muito claro para nós. Se andamos em uma estrada esburacada, sabemos que corremos o risco de cair, mas não sabemos aonde vamos cair, ou não sabemos ainda se iremos cair, porque podemos ser cautelosos e não cairmos. Então, tudo isso vai depender da forma como nós caminhamos e das escolhas que fazemos em nossas vidas. No livro Leis de Amor, um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, um livro psicografado em conjunto por Chico Xavier e por Valdo Vieira, no capítulo Causas das Doenças, Causas Espirituais das Doenças, nós temos essa mensagem de Emmanuel, psicografada por Valdo Vieira. E tem então essa pergunta que é feita: o erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? E de que modo? E a resposta: a grande maioria das doenças tem sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, que é o perispírito. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Então, o que nós fazemos em uma encarnação pode afetar de tal modo o nosso perispírito que em uma nova vida esses desequilíbrios podem ser transferidos para o novo corpo. E isso nós temos que entender, que não é algo de todo ruim, porque quando as doenças que estão no corpo espiritual se transferem para o corpo material, elas são deixadas no mundo e o corpo espiritual fica livre dessas doenças. Então é a forma de nós livrarmos o nosso espírito das doenças que nós mesmos criamos, das responsabilidades nossas. E a pergunta número 4, ainda na mensagem de Emmanuel, psicografada por Valdo Vieira: qual relação existe entre doenças e justiças? E a resposta: no curso das enfermidades é imperioso venhamos a examinar a justiça funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Então, muitas vezes, nós passamos por determinadas circunstâncias que são causadas pelas nossas próprias atitudes do passado. E em tudo isso está agindo sempre a justiça de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz, nos versículos 7 a 10: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse:
A minha graça é o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, Paulo afirma em sua carta aos Coríntios que é justamente nos momentos de fraqueza do nosso corpo que nós devemos demonstrar a fortaleza do nosso espírito. Né? E Paulo rogou a Cristo que afastasse dele aquele espinho na carne, aquela dor que o atormentava. Mas aquela dor, ele entendeu, era uma dor que ele precisava viver. Era uma dor que ele precisava ainda em seu corpo, para que ele não se exaltasse, para que ele não se gloriasse a si mesmo pela grandeza das revelações que ele estava recebendo de Deus. E nós temos próximo de nós ainda um outro exemplo, um exemplo muito bonito, que é o exemplo de Alberto Santos Dumont, que inventou o avião, mas ao ver que a sua invenção estava sendo utilizada como instrumento de guerra, ele não suportou assistir o seu invento sendo utilizado para matar os seus conterrâneos. E ele muito se entristeceu e ele acabou cometendo o suicídio. E através de Chico Xavier, a história que está narrada no livro A Morte é Simples Mudança, o Espírito Santos Dumont conta que pediu a Deus uma oportunidade de viver uma nova encarnação e de trazer em seu corpo uma doença, que ele vivesse de uma forma diferente, que ele viesse num corpo cheio de limitações, para, através dessa doença, poder liquidar os erros que ele havia cometido no passado. Então, ele teve essa oportunidade de escolher o gênero de provas que ele iria viver. E, como nós sabemos, ele reencarna como Carlos Vitor, o Carlinhos, que é o primeiro filho de Clóvis e Hilda Mussa Tavares. E Carlinhos, ele por uma queda, ainda antes de 1 ano de idade, uma queda de um carrinho, uma altura relativamente pequena, ele tem um deslocamento de uma vértebra e ele se torna tetraplégico e ainda viveu até os 17 anos sem poder falar, sem poder andar, né? Mas viveu cercado por muito amor, pelo amor dos seus pais, o amor dos seus avós, o amor dos seus irmãos. E, segundo Chico, em revelação íntima a Clóvis e Hilda, essa vértebra que se desloca no acidente, ela já estava deslocada no perispírito de acordo com as escolhas que ele mesmo havia feito antes de reencarnar. Então, possivelmente, aquela queda, se não houvesse essa predisposição perispiritual, seria uma queda que não teria causado nenhum mal. Mas como ele havia escolhido passar por aquilo e viver essa vida sem glória, sem fama, sem liberdade e cercado de amor. Nós ainda não devemos pensar que todas as doenças são causadas
pelas expiações ou pelas provas. Em alguns casos, que são em menor número, mas esses casos existem, as doenças também podem existir através das missões. Muitos espíritos vêm à Terra em missão e não por expiação ou por prova. E Jesus, ele fala sobre isso quando ele nos fala a respeito do cego de nascença. Quando ele e os seus discípulos encontram um cego de nascença, um dos seus discípulos pergunta: Senhor, quem pecou para que este homem nascesse cego? E essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ela nos deixa a entender que se aquele homem havia pecado para que pudesse nascer cego, esse pecado só poderia ter acontecido antes do seu nascimento. Então, os apóstolos perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais? E nós sabemos, pelo próprio texto sagrado, que os pecados de um não recaem em culpa para o outro. Os pecados dos pais não são imputados a seus filhos. Mas ainda assim, os apóstolos perguntam: quem pecou, ele ou seus pais? Porque ele nasceu cego. Então, se ele tivesse pecado, a única forma dele ter pecado seria numa vida anterior, antes do seu nascimento. Mas, surpreendendo aos discípulos e a todos que estavam ali em volta, Jesus afirma: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas ele veio cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então a cegueira daquele homem era uma cegueira não por prova, não por expiação, mas ele estava em missão na terra. Ele veio cego para que pudesse ser curado por Jesus. E ele foi curado. E o seu exemplo, tão importante para nós, que nós, 2000 anos depois, relembramos ainda a sua história. Então vamos, meus irmãos, ao estudo da mensagem da noite de hoje. A mensagem é Doenças Escolhidas, uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está inserida no livro Religião dos Espíritos. É um comentário de Emmanuel àquela questão de número 259 que nós lemos anteriormente. Emmanuel então nos diz: convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Então, Emmanuel já deixa claro para nós que não são todos que se encontram na posição moral de resolver quanto ao próprio destino. Apenas alguns espíritos têm essa autonomia de escolha. Mas Emmanuel ainda diz: ainda em vida, nós somos responsáveis pela maioria das doenças que acometem o nosso corpo. E Emmanuel continua: não precisamos lembrar nesse capítulo as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual, ou o suicídio frustrado que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes. Deter-nos-emos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber
que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Então, Emmanuel vai falar sobre as escolhas que nós fazemos em vida e que trazem malefícios para a nossa saúde física e espiritual. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Então, apenas praticando o bem, nós podemos nos afastar do mal. Entretanto, rendemo-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Então, quando nós aceitamos as sugestões do mal, nós estamos não apenas oferecendo o nosso corpo físico para a instalação de moléstias, de doenças, mas também estamos oferecendo o nosso corpo espiritual para a influência daqueles que são os vampiros da alma. Seja na ingestão de alimento inadequado por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso próprio prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispesias crônicas, as pancreatites, as doenças renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurostenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica inveterada da inconformação, da inveja, do ciúme, do despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa, com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. Então é tudo uma questão de sintonia. Pelo tipo de pensamento que nós emitimos, nós atraímos aqueles encarnados e desencarnados que estão naquela sintonia, boa ou ruim. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno de nosso passo. Elementos esses que nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando-nos nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Então, quando a gente coloca as nossas ideias conturbadas em prática, a gente atrai para nós mesmos aquelas ideias conturbadas, perturbadas daqueles que estão ao nosso redor. E isso apenas agrava a nossa potencialidade de sofrimento e de dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos que muitas vezes se afetam a razão, nos mantém no domínio de enfermidades fantasmas que nos esterilizam as forças e pouco a pouco nos corroem a existência. Então são doenças psíquicas que se tornam somáticas. São doenças da mente, da alma, que atingem e abatem o nosso corpo físico. Tudo isso porque nós permitimos, porque nós
abrimos as portas e atraímos, através das nossas vibrações, né, todo o tipo de males. Guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução dos nossos problemas. Então, se existe uma solução para tudo isso, é a prática do bem, através da bondade e da educação. Nada mais. É o amai-vos uns aos outros que Jesus veio nos ensinar. É o amor que cobre uma multidão de pecados. E Emmanuel então conclui o seu capítulo dizendo: e ainda mesmo em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos, ajudando aos outros na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo por fim o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. Então, meus irmãos, a forma que nós temos para nos afastarmos de todo o mal, para nos mantermos sempre em vigilância, para evitarmos todo tipo de ataque espiritual contra nós, é a prática do bem, porque Emmanuel afirma: servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos. Não podemos, em momento algum, estar invigilantes. Precisamos cuidar daquilo do que nos alimentamos. Não apenas o alimento do corpo, mas também o alimento do espírito. Porque tudo isso pode também nos adoecer. Então, meus irmãos, devemos crer nas promessas de Jesus. Devemos crer que futuramente, caso tenhamos merecimento, viveremos em um mundo onde essas doenças não mais existirão. E Jesus nos promete isso no seu livro de Apocalipse, escrito por João de forma mediúnica, no capítulo número 21, versículo 4. João traz para nós essas palavras consoladoras. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que nós possamos, meus irmãos, fazer aquilo que Jesus nos ensinou, viver uma vida santificada em Jesus, para termos a possibilidade de vivermos neste mundo que Jesus nos promete no livro de Apocalipse, um mundo onde a dor e as doenças não serão mais como as que nos acometem hoje, nesse mundo de expiação e provas que é a terra em que vivemos. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos e nos guarde na sua santa paz. Vamos fazer a nossa oração para encerrarmos esse primeiro momento da nossa reflexão de hoje. E existe aí no chat, né, dessa transmissão ao vivo, o link para que sejam colocados os nomes dos enfermos para a oração que será feita mais tarde, né, do Grupo Emmanuel. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estudarmos e refletirmos acerca da Tua Palavra e de nos alegrarmos
diante das tuas promessas para nós. Sabemos, Senhor, o que nos espera caso busquemos a Ti em primeiro lugar. Que não devemos nos angustiar pelas coisas do mundo, mas colocar o Senhor sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Que não busquemos as coisas do mundo de forma errada, para que a nossa saúde do corpo e da alma não sejam abaladas. Pedimos, Senhor, que nos ajude a estar em vigilância e em oração, para que nenhum mal possa nos atrapalhar, Senhor, de buscarmos a Ti a todo momento. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos na Tua santa paz, hoje e para todo sempre, que assim seja.